Gente, a agressividade na internet atinge muito quem tem a vida pública e acaba se expondo muito nas redes sociais, né? Vamos relembrar alguns casos? A polêmica mais recente envolve a separação do ator José Loreto e da atriz Débora Nascimento. Nesta semana, surgiram rumores de que o fim do relacionamento foi motivado por uma traição. E o pivô seria a também atriz Marina Rui Barbosa. Ela declarou: "Nunca tive nada além de uma parceria profissional e amizade no trabalho, consequência da novela. Completamente infundado tudo isso." Marina é casada com o empresário Xande Negrão, para quem se declarou no último Valentine's Day, quinta-feira. Ela postou uma foto ao lado do marido e escreveu: "Meu amor é teu, mas dou-te mais uma vez, meu bem. Saudade é para quem tem." Ah, Alexandre, se você soubesse o quanto sou grata de te ter encontrado nesta vida. O casal Loreto e Débora confirmou a separação através das assessorias. Eles têm uma filha, a Bela, de 10 meses. A assessoria informou ainda que José Loreto nega a traição e pede compreensão e respeito à privacidade de sua família neste momento. Mas o que a gente vê nas redes sociais do galã são muitos comentários maldosos e agressivos. Débora Seco também já foi vítima de ataques na rede, foi ameaçada de morte e a filha ofendida gravemente. A atriz denunciou o caso à polícia. Bruno Gagliasso também denunciou à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática o racismo na internet. Ele e a esposa, Giovanna Eubank, são os pais de Titi, uma garota africana que eles adotaram aos 2 anos. Em um vídeo, uma brasileira que mora no Canadá faz ofensas grosseiras. A menina é preta, tem um cabelo horrível de pico de palha e tem um nariz de preto horrível e o povo fala que a menina é linda. O ator declarou que espera por justiça. É crime e ela precisa pagar pelo que fez, disse ele. A mesma mulher teria postado sobre a filha da apresentadora Ticiane Pinheiro. Esse povo puxa muito saco de famoso, porque vocês olham, acham a cara do Chuck, mas não tem coragem de falar. Mas eu tenho. Em uma página pessoal da cantora Preta Gil, mais mensagens de ódio racistas e agressivas. Ela denunciou o caso e desabafou. Uns atacaram minha cor, meu trabalho, meu corpo, outros tentando fazer piadas de péssimo gosto apenas para tentar me denegrir ou magoar. Eles assinaram todos os posts com uma hashtag: "Agiram em bando, são organizados e cruéis. São covardes, são pessoas vis, não sei quem são. Será que eu deveria não dar atenção ou querer me preocupar com isso? Não. Vou me defender em meu nome e de quem mais se sentiu ultrajado com essa verdadeira doença social. Essa epidemia de desamor e ódio que se alastra e atinge a todos. Quero paz e justiça para mim e para todo mundo." Eu fico indignada, eu acredito que você também, né? Porque todo dia é a mesma coisa. São ofensas, são agressões, xingamentos na internet, comentários que criticam, julgam as pessoas. É uma agressividade gratuita e sem igual. Por que isso acontece? Manhã Total quis discutir hoje, por isso convidou 2 especialistas, a consultora organizacional e também gestora de propósitos, da Tatiana Parreira. E para falar sobre a lei, a gente está aqui com Pedro Vieira, que é advogado, e você também participa desse debate pelo 99897.000. O que está acontecendo? Porque é um tipo de comportamento, para mim, absurdo, não é? Porque por que essa agressividade gratuita? Eu diria assim que as pessoas, na verdade, elas têm essa agressividade, esse sentimento de raiva, muitas vezes reprimido, e usam as redes sociais como uma forma de demonstrar essa raiva e de uma maneira, às vezes, muito inadequada, né? Se protegem pelo fato de que existe uma distância, né? Estamos ali na tela do computador ou do celular, e o fato de não estar cara a cara, de não estar olhando para outra pessoa, de uma certa forma as pessoas entendem que estão anônimas ou protegidas por isso e expressam, né, as suas raivas, a sua agressividade de uma forma muito
incisiva, né? E sem cuidado. Exatamente. A Tatiana trouxe bem essa questão, né? Porque as pessoas acreditam que, não, eu estou aqui protegidíssimo, ninguém está me vendo, ninguém sabe onde eu estou. Estão enganadas, Pedro. Exatamente, né? O Brasil já tem caminhado para uma legislação bem orgânica em relação ao ambiente virtual e crimes eletrônicos. Então, aquela premissa histórica de que a pessoa acreditava que ela estava no anonimato por estar atrás de uma tela de um computador, isso não reflete mais a realidade. Desde 2014, nós já tivemos aí a Lei do Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965, que regulamenta tanto a questão de provedores e registros e conteúdo de internet, que hoje é armazenado e a administração pública, eles têm acesso a todas essas informações. Então, você tem aquela antiga ideia de que você poderia fazer um comentário, uma ofensa que configura um ato ilícito, né? Seja contra uma pessoa ou contra uma empresa, e que você apenas estava vinculado ao seu usuário, isso não é real. Hoje vocês têm o registro de servidor, de provedor, do IPI, do IP da máquina. Então, todos esses registros, eles são acessíveis. Hoje nós já temos as delegacias de crimes virtuais e crimes eletrônicos, onde é possível fazer as denúncias por esse tipo de prática. E realmente nós temos uma ação do Estado e da polícia contra esse tipo de postura. Várias pessoas já têm sido condenadas e respondem legalmente por posturas como esta. Que são, assim, estarrecedoras, né, Tatiana? Eu estava lendo para a gente conversar, parece que desde lá, muito atrás, as pessoas têm uma necessidade de punir o outro. Sim. Não tem? De castigar o outro, de atacar o outro. Sim. As pessoas, elas muitas vezes pensam e não dizem, né? Quando estão cara a cara, frente a frente com as outras pessoas, porque existe um código social de comportamento dentro dos ambientes, por exemplo, né? Mas quando a gente vai para esse ambiente virtual, as pessoas sentem uma certa liberdade de dizer qualquer coisa que elas estão pensando e entrar num modo de julgamento, como se houvesse uma autoridade para julgar a vida do outro, para julgar os comportamentos ou que as outras pessoas estão dizendo ou parecendo fazer. E é importante a gente se lembrar de que a gente nunca sabe o que está acontecendo de fato na vida do outro. A gente tem acesso a uma pequena quantidade de informações, a uma pequena quantidade do que a gente acha que está acontecendo ali na vida da outra pessoa. E muitas vezes a gente entra num modo de julgamento sobre os certos e errados para a vida do outro e se esquece de levar em consideração o que está acontecendo na nossa própria vida. Então, eu diria que tem dois aspectos que estimulam muito isso. Um é o fato de muitas vezes a gente não saber lidar com a própria raiva. Raiva é uma emoção autêntica, todos nós sentimos, e ela nos auxilia a estabelecer limites e a dar movimento para a nossa vida. Mas se a gente não lida com ela de maneira adequada, e muitas vezes a gente faz isso porque sentir raiva pode ser feio, pode não ser uma coisa muito boa, então a gente reprime, em algum momento a gente tende a mostrar isso, mas às vezes vai mostrar em relação à vida de outra pessoa. E se a emoção está dentro da gente, significa que é para a nossa vida que a gente precisa lidar com ela. E o outro aspecto é a necessidade de pertencimento, de querer pertencer a um grupo, de querer estar junto. E às vezes a gente escolhe estar com grupos que estão muito agressivos para sentir que faz parte ou para sentir que é visto de alguma maneira. E precisa ter esse cuidado, esse entendimento de que o que a gente pensa, a gente precisa aplicar na nossa vida. A vida do outro a gente não conhece, a gente não sabe sobre tudo que aquela pessoa está passando ou está vivendo. Então a gente precisa ter um certo cuidado nos nossos julgamentos, porque a gente não tem todas as informações. Evoluir, né, como ser humano. E o Pedro estava contando para a gente o seguinte, porque às vezes a gente vê essas questões, né, das pessoas agredindo os outros, o preconceito, né, essa avalanche de comentários em relação a tudo da pessoa, né? Desde a cor, o peso, a altura, tudo. E você estava me falando que às vezes, que hoje a lei é tão rígida, posso dizer, né, Pedro? Por exemplo, consumidores que agridem a imagem das empresas também, isso está sendo levado em conta quando ele não tem razão, porque às vezes o consumidor sempre acha que ele tem razão. Exatamente. Isso parte do primeiro princípio, Mônica, de fazer aquela distinção entre a liberdade de expressão e o que não é mais uma liberdade de expressão, e isso comete um excesso e acaba configurando aí uma ilicitude em relação a uma outra pessoa. Então, muitas vezes, por falta de conhecimento e falta de informação, as pessoas acreditam que elas podem falar sem limites e expor uma opinião sem limites e se proteger atrás de um argumento de que é a minha opinião ou foi o meu problema que eu estou expondo. E isso não corresponde à verdade, né? Nós temos realmente a liberdade de expressão no Brasil, a lei garante a liberdade de expressão, mas isso está limitada ao momento que você comete um ilícito
contra o direito de uma outra pessoa. Então, a sua liberdade de expressão, ela tem fim na hora que você ofende ali uma imagem de uma pessoa ou a questão moral da outra pessoa. E aí você parte para uma conduta de uma injúria, de uma calúnia, de uma difamação. E isso pode ser tanto contra pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Então, nós já temos tido nos últimos anos, os tribunais de justiça vêm se posicionando em algumas situações de forma favorável à empresa ou ao funcionário de uma empresa que muitas vezes é ofendido e agredido pelo cliente, pelo consumidor. Então, aquela ideia que o consumidor tem, eu sou a parte hipossuficiente da relação, eu sou protegido, então eu posso falar o que eu bem quiser, isso não é verdade. Então, a gente vem, por exemplo, a gente verifica na internet, aqueles sites de reclamações, que às vezes o consumidor tem o direito de realmente expor um problema, expor uma situação, fazer uma queixa de uma forma correta e formal. Isso é legal porque ele está exercendo um direito dele. Mas no momento que ele agride a pessoa que o atendeu, que ele faz uma ofensa, que ele vai na página da internet daquela empresa ou daquele prestador de serviço e faz uma reclamação de forma injuriosa, com xingamentos, ofendendo o atendente, ofendendo a pessoa que o atendeu, expondo muitas vezes o nome das pessoas envolvidas. Nós temos decisões, tanto de Minas quanto de São Paulo, que vem condenando esse consumidor a indenizar de forma moral tanto a pessoa física que estava envolvida na relação, quanto a empresa. Nós tivemos aí um caso curioso de um cliente que ele entrou na página de uma clínica veterinária e xingou o veterinário de assassino, xingou os atendentes, xingou a clínica, exacerbando ali o direito dele em virtude de uma cirurgia que foi feita no animal dele que veio a óbito. Então, é claro que ele estava diante de um momento emocional crítico, e fez ali uma queixa, só que houve um excesso. Houve um excesso de calúnia, houve um excesso de agressões que muitas vezes o consumidor ele tem a necessidade de expor aquilo até para ter a opinião pública favorável a ele. E ele acaba cometendo esses excessos. E o mesmo acontece também em relação de trabalho. A gente tem visto empregados que muitas vezes entram na página da empresa onde trabalha para fazer queixas particulares ou pessoais em relação a alguma relação do trabalho e também ofende supervisores, ofende hierarquicamente a coordenação e a própria empresa. E a Justiça do Trabalho já vem reconhecendo a justa causa contra esse funcionário por esse tipo de conduta, por ofender a imagem da empresa onde ele trabalha. Então, as pessoas têm que ter esse conhecimento, o bom senso, bom senso, até onde vai o meu direito de expressar de uma forma correta, formal, educada, polida, e até onde eu cometo esses excessos, que aí já configuram ilícitos, que são crimes. Crimes como racismo, preconceito, a questão da injúria, você ofender uma pessoa, pode ser uma calúnia se você falar que ela cometeu algo ilícito que ela não cometeu, ou uma difamação, ou uma injúria pessoal que aquela pessoa se sente realmente ofendida. E esses ilícitos, eles são passíveis de serem respondidos. Então, Tati, só para a gente poder encerrar, é preciso ter um pouco mais de elegância ao tratar o outro e a nós mesmos, né? Sim, é importante a gente entender que as nossas emoções são nossa responsabilidade. Então, a gente pode escolher o que fazer com elas. A gente pode sentir o que a gente quiser, mas a gente pode escolher o que fazer com elas e lembrar que do outro lado tem uma pessoa que vai ler isso, uma pessoa que vai ser impactada por isso e pensar como você se sentiria se fosse com você. Tá vendo? Recados aqui dos nossos especialistas, uma avaliação aqui dos nossos especialistas, Tatiana Parreira, que é gestora em propósitos e também consultora, e o Pedro Vieira, que é advogado com a gente aqui hoje, falando sobre essa agressividade gratuita, e a gente espera que diminua esse tipo de comportamento. Obrigada a ambos, viu? obrigado. Boa semana para vocês. Obrigada.